Boa noite, gente. Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriele e eu sou psicóloga. Bom, esse vídeo é resultado de uma série de stories que eu fiz perguntando sobre quais temas vocês gostariam que eu falasse. E aí eu fiz um apanhado, né? Saíram uns 6 temas, basicamente, e eu coloquei esse tema, que é suicídio, pra gente começar falando. Eu acho que é um tema pesado e é um tema bem relevante. Eu fiz algumas anotações, de vez em quando eu vou ter que olhar, porque tem dados que eu gostaria de trazer, eu acho que é muito importante. E era pra esse vídeo ter saído na quarta, eu não consegui, foi uma correria essa semana, eu fui fazer a prova teórica do Detran, e é aquela correria toda. Mas está aí, né? Hoje falei, vou gravar, preciso. E na semana que vem sai outro. Dia eu nem vou colocar porque eu não consigo muito manter. Mas vamos lá. Bom, primeiro, falar sobre suicídio é muito pesado. A gente sabe que é um tema que é tabu dentro da nossa sociedade. Não é uma questão cultural brasileira, é uma questão mundial. E todo mundo tem esse tabu para falar em torno de suicídio, por mais que a gente saiba que é necessário discutir. Pesquisando para esse vídeo, eu acabei me deparando com uma notícia de que um empresário, numa reunião com um prefeito, eu não tô lembrada da cidade, mas aqui no Brasil, um empresário se suicidou dentro dessa reunião com um tiro na cabeça. E aí foi meio abafado, não saiu tanto assim na mídia, pelo que eu li, né? Porque é assim que a gente lida com suicídio, a gente basicamente tenta esconder, tenta abafar. Se acontece dentro de alguma família, as pessoas evitam falar sobre o assunto, porque realmente é esse tabu, é como se a pessoa que se suicidou ela não fosse agradecida, tem todas as questões culturais e religiosas que vêm acerca disso. A gente sabe que, religiosamente falando, dentro do catolicismo, a pessoa que se suicida, ela não é benquista, ela não vai pro céu, ela vai pro inferno. Então, assim, as famílias têm todos esses tabus em torno disso. Para começar, eu quero lançar os dados que eu coloquei aqui, né? Então, é necessário a gente falar que, segundo a OMS, a taxa de suicídio mundial é de um suicídio a cada 40 segundos. Então vamos pensar isso a nível dia, 24 horas. É muita gente se suicidando, né? E dessa forma classifica-se assim como a 14ª causa de morte no mundo inteiro. E a terceira entre pessoas de 15 a 44 anos. A gente sabe que o suicídio, ele é uma resposta que a pessoa dá, ela não consegue mais segurar toda aquela dor e ela busca uma forma de finalizar. Em algum momento da nossa vida, todo mundo já pensou que a morte seria a solução. Então você fala, queria muito morrer, se eu morresse nada disso estava acontecendo. A questão é que o suicida, além de pensar, ele passa a planejar. A gente tem esse tipo de pensamento e logo depois a gente pensa, não, vai dar certo, a gente se apega em alguém, a gente toma algumas decisões e esse cenário muda. O suicida, normalmente, ele vem de algum tipo de transtorno, geralmente a depressão, mas não necessariamente. Podem ser outros tipos de doenças mentais, como transtornos, como bipolaridade, esquizofrenia. Tem outras coisas que podem acontecer, mas em 30% dos casos se origina de uma depressão. Então, assim, a pessoa depressiva, ela não consegue enxergar a perspectiva na vida. Não enxergando essa perspectiva, qual é a solução a longo prazo, né? A gente quer finalizar. Ninguém aguenta lidar com esse sofrimento e não conseguindo lidar, não buscando ajuda ou não tendo, até pedindo, porque muitas vezes acontece, as pessoas quando se suicidam, elas deram sinais e as pessoas não foram pegando, né? Então esses sinais eles vão sendo ignorados, a gente não leva a sério. Então alguém fala assim, eu tô com muita vontade de morrer. Você, não, é bobagem. E quando são jovens, adolescentes, o índice de suicídio em adolescentes é super alto. Por que a gente tem essa visão? Que o que adolescente fala não é certo, o que adolescente fala não é válido. Eu já trabalhei com adolescentes e eu sei que eles trazem muito forte esse desejo de morte. Tudo que o adolescente fala é real, às vezes ele dramatiza um pouco, sim, é característico da adolescência, mas tudo que ele fala tem um fundo de desejo. E aí a gente precisa entender qual é o contexto, o que está acontecendo ali para aquele adolescente ou aquela pessoa ter chegado naquela situação. Esses dados, eles são colocados para suicídios registrados. Não existe um índice para tentativas de suicídio. Então, por exemplo, a pessoa já tentou suicídio outras vezes, em algum momento ela vai conseguir. Então, ela precisa de uma atenção maior. Ela precisa de apoio, de rede familiar fortalecida, de apoio dos amigos, de apoio das pessoas. Você conhece alguém que passou por uma situação como essa, ou você mesmo, né? Já se viu desesperançoso, vai procurar ajuda, vai tentar entender o que está acontecendo, por que você se viu sem perspectiva. Se você joga a palavra suicídio no Google, a primeira coisa que aparece é o número de CVV.
Assim, todas as buscas que você vai fazer, o CVV tá ali muito presente, que é o Centro de Valorização à Vida. Então, pensando nisso, você se sentiu desesperado, pode ligar para o CVV, pode tentar conversar com um amigo, pode pedir ajuda para um amigo para buscar ajuda para você. É importante que você fale, que você não guarde. Nesses momentos de desespero, antes de tomar qualquer decisão, é bom que você tente todas as alternativas, que você vá buscar uma terapia, que você vá passar num médico, que você busque entender o que está acontecendo com você. Suicídio acontece, ele é real, acontece a todo momento e a gente precisa valorizar um pouco mais a saúde mental das pessoas, a gente precisa valorizar o sofrimento do outro, a gente não pode minimizar, não tá sofrendo, não tá sentindo. Às vezes o que é pra você uma bobagem, pro outro não é. Cada um tem suas próprias experiências, suas próprias vivências e eu não posso basear a dor do outro sobre as minhas próprias histórias e a minha realidade. Então assim, o suicida, ele dá sinais o tempo todo. A gente precisa ouvir o que o outro fala. A gente tá vivendo numa sociedade que é muito egocêntrica. Então, ao mesmo tempo que ela não se olha, ela se olha demais. Então, ela fica muito tempo ali, fechada dentro de si, ou vivendo em mundos irreais, como são as redes sociais, e a gente passa pouco tempo observando o que tá acontecendo com o outro, ouvindo o que o outro fala. Então, é importante que a gente saia um pouco desse mundinho que a gente vive sozinha e a gente passe a escutar e valorizar a dor do outro. Suicídio é a última alternativa que alguém tem, quando a pessoa já não consegue mais pensar em outras, ela toma essas decisões. Então eu acho que é muito importante a gente ouvir o que o outro tá falando ao tempo todo, pra depois a gente não ficar, nossa, mas será que eu tive culpa? Então é isso, gente, é só um breve resumo pra gente refletir sobre o tema. Se vocês tiverem coisas pra falar, falem, vamos comentar, vamos falar sobre. A gente não pode fingir que não existe, só pensar em suicídio quando chega o Setembro Amarelo. A gente tem que pensar sobre esse tema o ano todo, porque ele acontece o ano todo, acontece com os nossos jovens, acontece com os idosos, vem acontecendo com todos. E é mundial. Então vamos pensar sobre. E é isso, semana que vem eu acredito que tenha mais vídeos, na próxima semana eu pretendo falar sobre autoestima. Se você não segue no YouTube e no Facebook, Feminismo no Cotidiano, e aqui no Instagram, @psicóloga Gabriele.